A graça e a paz, meus queridos. Que essa graça, essa paz possa te confortar, te consolar neste momento que você está vivendo. É um prazer muito grande estarmos juntos nesta programação, onde temos uma mensagem especial, evidências que exigem uma decisão. Ouça, assista, seja edificado, consolado, confrontado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Se desprenda de todas as preocupações e adore Ele. Adore a Ele nesta noite. Amém? Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós. Tua presença é real.
Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e oferece pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários ou desertos e orava. Amém? Queridos, Jesus viveu num período, o ministério de Jesus aqui na terra desenvolveu-se, passou-se num período em que a nação de Israel estava sob domínio dos romanos. Porém, o Império Romano, ele permitia que as nações conquistadas, povos conquistados, desenvolvesse a sua crença, desenvolvesse a sua religião naturalmente. Todos esses povos, assim, e assim acontecia com a nação de Israel, eles tinham autoridades dentro da sua lei religiosa. Israel, por exemplo, tinha o Sinédrio, que era composto por 70 homens sábios, peritos da lei de Moisés, com todo o conhecimento. Esses homens eram escribas, que eram pessoas que copiavam as escrituras, copiavam os livros. Eram compostos também por fariseus, que era uma seita religiosa muito zelosa. Era composto também por doutores da lei, que eram rabinos, especialistas, que eles não somente conheciam toda a lei, e quase que decor toda a lei de Moisés, os livros proféticos, os livros poéticos, mas eles também interpretavam essas leis, eles davam as suas interpretações, e dependendo da linhagem dos rabinos daquele tempo, um interpretava algo de uma maneira ou de outra. Essas interpretações que se davam dentro daquelas escolas rabínicas, era chamado de julgo. Então tinha o julgo de um rabino, tinha o julgo de outro rabino. Jesus mais na frente vai dizer também que ele tem o julgo dele, porque os julgos desses rabinos eram muito pesados, e muitas vezes nem eles conseguiam cumprir a própria interpretação que eles davam. Jesus chamou as pessoas: ó, vinde a mim, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E muita gente, olhando, ouvindo essas palavras, até quis seguir Jesus. Falou: poxa, o jugo daquele rabino fulano lá é muito difícil, ele põe muito peso na gente, o do outro é terrível, vamos seguir isso aqui. Ele falou: o negócio dele aqui é leve, é suave, aí vamos seguir. Aí cada um tinha suas interpretações. Por exemplo, eles tinham suas interpretações sobre adultério. Ora, o adultério, para ser da lei, a pessoa tem que ser pega no ato do adultério, tem que ser flagrado no adultério. Aí Jesus vai falar sobre adultério. Visto que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo: se um cara olhar para uma mulher e criar imaginação na sua mente, já adulterou com ela. Os caras, mas disse que o dele era suave, era leve, porque está mais complicado ainda. Aí os rabinos ensinavam sobre assassinato, por exemplo, sobre matar alguém. Era na lei, lá tinha os juízos. Aí falou: vamos ver se esse aí deixa, porque o dele é leve, matar alguém assim, de boa, quem sabe. Aí Jesus falou: ouviu o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo: se alguém odeia o seu irmão, ele é homicida. Falou: não dá, aí também pegou pesado. Ele falou: e depois porque é leve, o fardo dele é suave. Poxa vida, só de dizer assim: eu tenho um ódio de você, pronto, já é assassino, já é homicida.
E aí eles começaram a ver que o jugo de Jesus não era assim, tão leve e tão suave como eles pensavam. Mas Jesus queria dizer, quando ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é que você vai ter alguém com você. E o de Jesus não era que era leve ou pesado, era impossível de levar o jugo de Jesus. E aí, para levar e para trabalhar ou viver sob o jugo de Jesus, precisava de um auxílio externo. E o auxílio externo, ele vai dizer depois que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ia nos ajudar, e ia ser possível, e ia ser até fácil fazer o que ele mandava fazer, por causa do auxílio do Espírito Santo. Mas, querido, muitas coisas, então, nesse sistema que Jesus vivia e ensinava, era dito por esses homens, por esses doutores da lei, por esses sábios. E algumas coisas, e até alguns milagres, eles também faziam. Por exemplo, expulsar demônios era uma coisa que os fariseus, os sábios, eles faziam também. Jesus vai dizer isso lá na frente. Olha, se eu expulso demônios pelo espírito maligno, por quem é que expulso os filhos de vocês? Significa que eles expulsavam demônios. Mas tinha algumas coisas que estavam previstas na lei e que eles nunca tinham visto acontecer. Por exemplo, a purificação de um leproso. Se você ler Levítico, capítulo 13, capítulo 14, fala o capítulo 13 como se constatava que uma pessoa era leprosa ou declarada leprosa, e o capítulo 14, como que era a declaração de que essa pessoa tinha ficado purificada, tinha ficado limpo da lepra. Só que em 1440 anos, desde que Moisés proclamou essa lei, até esse tempo, ninguém tinha comparecido diante de um sumo sacerdote, e o sacerdote diz assim, eu fiquei limpo. Se você conhece o Antigo Testamento, você deve estar assim, depois eu vou corrigir o pastor em particular, porque Miriam ficou leprosa e ficou limpa, só que Miriam foi antes dessa lei, aí não vale. Aí um outro que conhece mais do que você vai dizer assim, ele esqueceu do Naamã, aquele que mergulhou 7 vezes. Só que o Naamã não era hebreu, não era judeu, ele era sírio, e ele não compareceu diante de sacerdote nenhum, ele voltou para a terra dele lá, o rei dele. Então, na Judéia, entre os judeus, nunca alguém tinha comparecido diante do sacerdote para te dizer assim, olha, eu era leproso mesmo, e eu fui purificado. Então os rabinos ensinavam o seguinte, se algum dia uma pessoa purificar alguém, curar um leproso, é um sinal declaratório e evidente de que essa pessoa é o Messias. Messias significa ungido de Deus. Essa pessoa é o Messias esperado. Pode adorá-lo, pode recebê-lo, vamos investigar a coisa aqui, porque realmente essa pessoa é o Messias. Se for comprovado que ele purificou alguém da lepra, e essa pessoa for declarado limpo pelo sacerdote, pode proclamar, ele é o Messias. Aí se você vê o capítulo 5, ou melhor, o capítulo 4 de Lucas, Jesus está na cidade dele, e ele começa a anunciar no capítulo 4, e o versículo 16, 17, 18 e 19. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente, assentou. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje cumpriu a escritura, ou esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Eu sou o ungido de Deus. Isso provocou 2 reações. As multidões, as pessoas que estavam ouvindo, viram que Jesus falava com uma autoridade, com uma unção especial, e eles se maravilharam. Mas os chefes da sinagoga, que eram esses homens sábios e entendidos, eles ficaram muito bravos.
E eles queriam matar Jesus, e levaram ele para precipitar ele do monte e apedrejar. Eles queriam de qualquer jeito matar Jesus. Jesus teve que sair dentre eles. Tal. Jesus falou assim, só falando não vai dar certo. Eu vou ter que provar para esse pessoal. E aí Jesus está lá numa certa cidade, num certo dia, e de repente, quem que vem? Um leproso. E o Lucas, que era médico, e é muito detalhista, o Lucas fala que esse homem, ele estava coberto de lepra. Ele não é que tinha umas feridinhas que o pessoal achava que era lepra. Não, o homem era leproso mesmo. E ele se aproxima de Jesus, e o versículo 12 fala que ele se aproximou de Jesus, um homem coberto de lepra, ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou, Senhor, se quiseres, bem podes purificar-me. Olha como uma coisa interessante nesse texto aqui, querido. O homem estava coberto de lepra, portanto, ele era leproso mesmo. Não tinha como negar que ele era leproso. Segundo, a situação de um homem nessa situação, ele era considerado como que morto. Uma pessoa nesse estágio, ele era considerado como morto, ninguém podia tocar nele, ele não podia nem se aproximar das pessoas. E se por acaso alguém tivesse vindo, ele devia começar a gritar, imundo, 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 para que as pessoas se afastassem dele. Mas esse homem se aproxima de Jesus, embora não pudesse, mas ele se aproximou. Depois, a Bíblia diz que Jesus o tocou. E como o leproso era considerado como morto, tocar no leproso, a pessoa seria cerimonialmente, no ritual judaico, declarado imundo, não podia fazer isso. Mas o mais maravilhoso em tudo isso aqui, é que quando esse homem se aproxima de Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Isso era um sinal de adoração. De adoração. E o judeu cria uma coisa, adorar somente a Deus. Eles não se prostravam diante de ninguém. Se você lembra a história do Daniel, quando o rei Nabucodonosor fez a grande estátua e mandou que todo mundo adorasse, os meninos lá, o Sadraque, Mesaque, Abednego, falou assim, ó, você pode botar em fornalha, aquecer fornalha, nós não vamos adorar o seu ídolo aí, não vamos, nós adoramos a Deus. E Jesus tinha dito, somente o Senhor seu Deus adorará, só Ele prestarás culto. Mas esse homem leproso, ele se prostra diante de Jesus. Mas além de prostrar, ele faz uma declaração, ele diz, Senhor, se quiseres, bem podes curar-me. Ó, ele está dizendo assim, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Se ele está dizendo que ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, mas curar leproso, os rabinos, os mestres ensinavam eles, que quem podia fazer isso era só o Messias. Quando ele diz, eu sei que o Senhor pode me curar, ele está dizendo, eu sei que o Senhor é o Messias. Cara. Eu não sou sábio, eu não sou do fariseu, não sou escriba, não sou doutor da lei, mas uma coisa eu sei, o Senhor é o Messias. Eu já tenho certeza disso. E se o Senhor quiser, o Senhor já pode me curar, não tem problema nenhum. Já fica de prova. Aí Jesus, tá bom, eu quero. Eu estava precisando de você. Porque eu falei lá que eu era ungido, citei o profeta, sentei na cadeira do Messias que tinha lá na sinagoga, mas eles não acreditaram, quiseram me matar. Então, eu preciso de você. E eu vou curar você. Você é limpo. Imediatamente, a lepra saiu dele, ele ficou totalmente purificado, querido. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Agora, o mais extraordinário disso é como Jesus reage depois. Aí Jesus fala para ele, versículo 14, o homem já ia sair pulando, dando glória, e falou, cá, fala nada. Gente, você falar para um cara que era leproso, considerado morto, para ele não falar nada, é muita judiação. Não conta nada para ninguém, não é o momento ainda. Tem algumas coisas que você precisa fazer, nós precisamos cumprir aqui um processo. Eu preciso provocar nessas autoridades que quiseram me matar, que eu declarei que é o Messias, uma prova. E nós precisamos trabalhar com sabedoria, com inteligência. Não fala nada para ninguém ainda. Mas o que eu faço, Senhor? Vai e mostra-te para o sacerdote. Vai lá no templo, tem um sacerdote lá na sinagoga, um canto você vai achar um sacerdote, só vê um homem de vestido com os negócios coloridos, pendurado, trem na cabeça, deve ser o sacerdote.
Chega lá e fala assim, eu fui purificado da lepra, eu quero fazer o ritual aqui de purificação. Aí vai lá, mostra para o sacerdote, ofereça o que precisa oferecer para a sua purificação. Levítico falava que ele tinha que levar lá de começo 2 aves vivas, tinha que levar para o sacerdote, e cumpra o que Moisés mandou dizer, para que lhe sirva de testemunho. O que é que Jesus queria dizer quando ele fala, para que lhe sirva de testemunho? O testemunho era o testemunho de que quem tinha curado era o Messias. Eu vou precisar desse testemunho seu, homem, que você foi curado, porque esse testemunho vai ajudar aqui no processo de declaração, de convicção de que eu sou o Messias. Queridos, aí a Bíblia não fala como é que o homem foi lá mostrar para o sacerdote, mas aí eu quero imaginar ele chegando lá, ele achou um templo, e aí ele chega na porta e fala com o secretário do sacerdote, por favor, eu queria falar aí com o seu sacerdote. Sacerdote, não é assim não, me falar com o sacerdote, pensando... Você tem que marcar um horário, 2 aves já debaixo do braço dele, igual você vem segurando pelas perninhas dela, assim, ela... Quero falar com o sacerdote. Aí, não é assim, você tem que marcar uma audiência, depois vai ter horário, falar com você, mas afinal de contas, o que você quer falar com o sacerdote? É que eu era leproso e eu fui purificado. Aí o cara olhou para ele, você está de brincadeira? Não, sério. Tem um pessoal que veio atrás de mim aqui, eu não chamei ninguém, mas eles vieram, eles sabem que eu era leproso. Aliás, arrumaram até 2 aves aqui para eu oferecer no ritual aí, que eu não sei nem direito como é que é, porque nunca ninguém fez isso, 1440 anos, ninguém foi purificado, mas o sacerdote deve saber. Aí o secretário vai lá falar com o sacerdote, eu lembro, não tem romper? Não, tem um homem aí, deve querer dinheiro. Não é dinheiro. Ele está com 2 aves na mão, ele está dizendo que ele era leproso e foi purificado. Sacerdote, falando. O cara falou que foi purificado. O tal de Jesus aí, tocou nele, tudo, curou ele. O homem está aí, quer oferecer o ritual. Rapaz, eu acho que eu nem sei como é que faz isso, nunca teve, como é que faz esse negócio. Poxa, não podia ser no turno de outro sacerdote, tinha que ser bem no meu. Eu tentei estudar um pouquinho como que era esse ritual, irmão, sinceramente, eu não consegui entender, eu li. Então, eu sei alguma coisa assim, que de cara o sacerdote tinha que investigar se ele era realmente leproso mesmo. Primeiro, poderia ter um registro. Esse homem foi declarado imundo, declarado leproso. Segundo, tinha que arrumar testemunhas. Vocês conheceram esse homem? Ele era leproso? Era, gente. Mais testemunha. 3, declarou? Era, o homem era leproso, vizinho meu. Lembro quando ele começou a ficar tudo lá com as feridas e tal. Lembro quando ele saiu da casa dele. Chama alguém da família. Arrumar testemunho. Declarou, olha, realmente ele era leproso mesmo. Era mesmo. Aí ele tinha que investigar. Ele está puro mesmo? Aí olhar no braço do cara. Não está faltando nenhum pedacinho. Não tem feridinha. Não tem inchaço. Não tem ferida e não tem marcas. Não tem manchas no corpo. Então ele não tem mais lepra. De cara ele tinha que pegar as 2 pombinhas, 2 aves... Matava uma, jogava o sangue num jarro, misturava com água, pegava um pedaço de madeira com um isopo lá, que era tipo de uma lã na ponta, e pegava aquele negócio, espargia 7 vezes no cara e 7 vezes na ave viva. Aí soltava a ave viva, ela ia embora. Significa que estava levando o mal. Mas o homem não podia ir embora, tinha que ficar 7 dias no isolamento ainda. No 7º dia, raspava todos os pelos dele. Cortava o cabelo, a barba, a sobrancelha, todo o corpo dele, tudo que ia raspar, o homem, tudinho. Lavava as roupas dele, ele ia ser purificado com água, e aí tinha que pegar 2 cordeiros, 1 ovelha, 3 medidas de flor, da melhor flor de farinha, amassada com azeite, mais um vaso de azeite, e tinha ritual, e tinha que ungir a orelha esquerda, depois a direita, o polegar direito, o polegar esquerdo, o polegar do pé e do outro pé. E é um trem que não acaba mais. Imagina esse sacerdote, coitado, tem que pegar as leis. Como é que faz isso tudo aqui? Mas isso chamou a atenção de todo mundo, porque uma vez declarado, o homem realmente está curado. Temos um caso de um ex-leproso purificado. Quem fez isso? Quem promoveu a cura dele? Deve ser o Messias. Então eles tinham que abrir uma investigação para saber se o homem realmente era o Messias. E aí o sacerdote vai falar com os outros sacerdotes.
Manda um e-mail para um, já, não, ele não tinha e-mail, né? Ele começa a comunicar, mandar recado para um, gente, apareceu um caso aqui na minha aldeia, na minha jurisdição, do cara liberto de lepra, foi tudo investigado, constatado, o homem era leproso, está curado, já ofereci o ritual, e agora temos que saber se o cara que curou ele é o Messias mesmo. Aí começou a vir sacerdote do quanto é canto. E o processo, segundo o Sinédrio, que era desses 70 homens, ele tinha 3 fases. Uma fase de observação. Eles tinham que achar quem foi que fez a cura, e eles tinham que, por um tempo, acompanhar essa pessoa, mas não podia falar nada. Não podia fazer pergunta, não podia conversar com ele, não podia fazer nenhum tipo de declaração sob pena do processo ser manchado. Eles tinham que ficar ouvindo. Nesse processo de observação, eles tinham que ver o que ele está ensinando, ou qual é o jugo dele, o que ele fala, o que ele ensina. Segundo, eles tinham que observar o que é que ele diz, quais são as palavras que ele diz. E terceiro, o que ele faz. O que ele anda fazendo, o que esse homem anda fazendo. E aí eles fazem isso. Só que não é pouquinha gente que vem. Se você continuar lendo o capítulo 5, tem um outro milagre, logo no versículo 17. Porque o negócio de Jesus começou a pegar, e todo mundo ficou sabendo desse negócio, dessa cura desse leproso. E todo mundo queria ver. E as pessoas começam a ir até Jesus para ouvi-lo, e eles começam a ir até Jesus para ser curado também, e o negócio tumultuou, mas Jesus pega e faz o seguinte, ele se retira para lugares desertos, e ali orava. Jesus não é igual alguns pregadores de hoje em dia, que quando começa a fazer famoso, para de orar, né? Agora tem muita agenda, muito compromisso, tem dado tempo de orar, tem dado tempo de buscar Deus, tem dado tempo de consagrar, é muito compromisso, é muita coisa, Deus sabe de tudo isso, né, irmão? Mas vale a unção do passado, eu estou sobre cobertura e não sei o quê, mas não ora mais, não busca mais a Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, enquanto o processo está rolando, lá entre os grandes e os poderosos, ele vai para os lugares desertos e ali orava. E não é uma vez que ele faz, porque o versículo diz que ele ia constantemente a lugares desertos e ali ele orava, ali ele ia buscar o Pai. Pai, olha, o processo começou, a coisa agora vai ficar difícil, e ia ficar difícil para Jesus mesmo. E a prova disso, que ele está no versículo 17. Um certo dia, para Jesus, mais um dia, ele está ensinando. Versículo 17, certo dia, quando ele ensinava, estavam assentados ali, no lugar que ele estava ensinando, estavam sentados ali, fariseus, mestres da lei, tudo plural, procedentes de todos os povoados, ou de todas as cidades da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder de Deus estava sobre ele para curar doente. Ele tinha ido para o lugar deserto orar, o poder estava sobre ele. Mas que eles dão uma olhadinha o que tinha nessa reunião. Primeiro, de todas as cidades da Judéia, acho que tem um mapinha aqui para mostrar para você, só para você entender de onde que esse pessoal, eles vinham, para ver Jesus. Para você entender que o processo já tinha começado. O processo estava em andamento. E era a primeira fase, a fase da observação. O que é que esse Jesus ensina, o que é que ele diz e o que é que ele faz. Já já o mapa entra aqui, eu mostro para vocês. Mas tinha gente de todas as cidades da Judéia, de todas as cidades da Galileia e de Jerusalém. Mas Jerusalém já era na Judéia, precisa falar que era de Jerusalém, porque Jerusalém era a sede. Jerusalém é onde estava o sumo sacerdote, o chefão, o comandante, o cara. Então, o alto escalão das autoridades estava ali naquele lugar, na pequena cidade de Cafarnaum, lá em cima, na região da Galileia. E todo esse pessoal foi para lá. Todas as pessoas e todas as autoridades foram para essas cidades. Alguns entendem que o Sinédrio inteiro estava ali. Eles não tinham um prédio grande. E lá na frente, o versículo 19 vai dizer que era tanta gente que o rapaz foi trazer um paralítico para ser curado por Jesus, não podia entrar no lugar, porque nem ainda nas portas tinha espaço. Estava tudo tomado, tinha gente na porta, gente olhando, observando, tal, multidão.
E as autoridades lá, não podia falar nada, não podia dizer nada, ele estava na fase de observação. E Jesus ensinava, e ele estava ouvindo o ensino de Jesus, concordando com algumas coisas, discordando, não, isso aí realmente tá certo, isso aí ele falou aí, tá mesmo, é assim mesmo. Mas não podia falar, assim, só ficar. Acho que olhava um para o outro e dizia assim. Aí ele falava alguma coisa. Eu acho que está certo. Não podia falar, pensa a coceira na. Aí quando Jesus está ensinando, eles estão ouvindo o ensino de Jesus, de repente começa um tumulto. 4 rapazes resolvem levar um paralítico para Jesus. E não dá para entrar, eles descem por uma abertura que tinha na parte superior, e vão descer na maca com as cordas, e colocam um paralítico diante de Jesus. Aí Jesus fala assim, dá para eu usar isso aqui. Aí Jesus olha para o homem, dá uma olhadinha para eles, e diz assim, homem, seus pecados estão perdoados. E fica esperando. Seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus, eu deveria falar agora, eu já ia falar, é blasfêmia. Eles podiam dizer isso, porque eles estavam alegando algo que só Deus podia fazer. E na teologia deles, e era a verdadeira teologia deles, só Deus perdoa pecado. Mas eles não podiam falar, porque eles estavam na observação. Em outro momento, eles levantariam imediatamente, blasfêmia, esse homem proferiu blasfêmia. Ele está levando para si algo que só Deus pode fazer. Mas eles não podiam falar, a Bíblia diz, eles arrezoavam no seu coração, no pensamento deles. Quem é esse para perdoar pecado? Ninguém pode perdoar pecado, senão Deus. Mas eles não podiam falar. Eles estavam no processo, e eles tinham que andar no processo legal. E aí eles estão naquele desespero, sem poder falar. E Jesus então olha para eles e conhece o pensamento deles. Ele fala para ele, fala assim, eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando assim, quem é esse para perdoar pecado? Ninguém pode perdoar pecado, senão Deus. Pois deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já que vocês não podem fazer. Eu posso, eu não estou em fase nenhuma. E aí eles vão observar, não só o que Jesus ensina, mas o que é que Jesus diz. E aí Jesus diz para eles o seguinte, o que é mais fácil? Dizer para o paralítico, perdoados estão os seus pecados? Ou dizer para ele, levanta, toma tua cama e anda? Eles não podiam responder. Mas eles ficaram pensando. E aí o negócio era o seguinte, todo sinal, todo milagre que você fizesse, ele tinha que ter evidências, externa, tangível e observável. Para ser considerado um milagre, um sinal miraculoso, tinha que ser algo que acontecesse fora da pessoa. Perdoar pecado é lá dentro, irmão. Eu chego e falo assim, ei, você está absolvido, todos os pecados estão perdoados. E aí? O olho dele virou, não sei o quê. Não disse nada. Ah, mas no interior dele, mas isso não dá para eu ver. Então não pode ser considerado milagre. Tinha que ser externo, tinha que ser visível, as pessoas tinham que ver realmente que aconteceu o milagre. E tinha que ser tangível, tinha que poder possível palpar assim, ó, pegar com a mão. Quando aquele rapaz, o Tomé, que a gente fala que ele duvidava tudo, não, ele estava pedindo para Jesus um sinal tangível. Porque falou, Jesus ressuscitou, ele falou, eu quero um sinal visível, eu quero vê-lo. Eu quero observar. Eu quero tocar. Falei, eu acreditar. Porque a ressurreição dele é um milagre. O Tomé estava certo. Embora ele era incrédulo. Porque ele já deveria só acreditar, já estava bom. Mas aí, queridos, Jesus faz essa pergunta. O que é mais fácil? Falar para o cara se o pecado é perdoado não precisava de evidência nenhuma. Porque é algo dentro, o cara ia embora e ia ficar por isso mesmo. Mas dizer para ele assim, levanta, toma tua cama e anda, era externo, tu não iria ver. As pernas do paralítico, se fosse atrofiada, curvada, não sei que jeito que era a perna do homem, ia esticar.
Todo mundo ia ver na frente deles ali, queridos. E a galera da lei estava tudo ali, as autoridades, os homens do turbante, estava tudo ali. Os trem pendurados, negócio na cabeça, estava tudo lá. E eles viriam a perna do homem arrumar na hora. Eles iam observar, ia ser visível, externo. E aí Jesus, o que é mais fácil? É lógico que perdoar pecado é mais fácil. Ele falou, então tem o seguinte aqui, queridos, vou falar uma coisa para vocês. Se eu fizer o mais difícil, significa que eu tenho poder para falar o que é mais fácil. Se Jesus pudesse, se Jesus fizesse aquilo que era mais difícil, significava que ele tinha a autoridade ou as credenciais para fazer aquilo que eles julgaram mais fácil. E aí Jesus falou assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, que é o mais fácil, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aí aconteceu o sinal visível, a perna do homem rumou. E o camarada levantou. Visível, externo, observável. Aí eu pergunto, por que Jesus não deixou ele no culto, irmão? Jesus podia arrumar uma cadeira para ele aqui. Não tem mais cadeira, tá? Arruma uma cadeira. O cara acabou de ser curado aqui, gente. Quero que ele fique aqui. Ou então ele podia colocar, se fosse eu, ele ia ficar do meu lado, ajudando eu a pregar. Cada vez que eu falava que Jesus tinha poder, está aqui, o homem curado. Gente, aliás, não ia precisar pregar mais, o homem ia ficar aqui, correndo aqui em cima do púlpito, tudo, andando para a igreja, o paralítico foi curado, uau, uau. Mas Jesus mandou o homem para casa, irmão. Tá doido, Jesus, mandou um sinal para casa. Porque Jesus queria que o sinal fosse tangível. Ele queria que o homem passasse do meio deles, esbarrasse deles, mãozada neles. Com a maca na mão, toma tudo, não deixa a cama que não leva. Esses incrédulos têm que não somente ver que é externo e visível, tem que ser tangível. Eu quero que você esbarre neles. Dá licença, pessoal, dá licença, eu acabei de ser curado, eu quero passar aqui. Mas não tinha lugar, não tinha educação, eu fui curado, eu quero passar. Aleluia! O sinal externo, visível e tangível. Por isso que Jesus mandou ele para casa. Não mandou ele ficar lá no culto. Mandou ele embora para a casa dele. E o homem foi mesmo. Jesus mandou o camarada. Ele entrou para o telhado, mas saiu para a porta. Ei! E aí, essa fase que eles estavam acontecendo, eles ouviram o que Jesus ensinava, eles ouviram o que Jesus dizia, as coisas que ele falava, ele podia perdoar pecados sim, ele mandou os pecados do homem ser perdoado, e viram o que ele fazia, ele tinha poder de mandar um homem paralítico levantar e andar, ir embora para casa, e ainda dar uma macada na cabeça deles. Eles viram isso, a fase de observação tinha sido aprovada. Sabe o que a gente tinha que fazer? Declarar logo, irmão. Declara logo que ele é o Messias, gente. Mas não, tinha um processo, tinha que ter a fase do interrogatório. A fase em que ele ia fazer perguntas. Mas o povo, dá uma olhadinha que o povo faz aqui. Versículo 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Ei, o que nós vimos aqui hoje nunca vimos. Coisa que em 1440 anos ninguém tinha visto. Nós vimos um leproso ser curado. E agora um homem aqui paralítico desceu pelo telhado e saiu pela porta. Um sinal visível, externo, tangível. Nós vimos uma coisa extraordinária acontecendo aqui. Ei, mas aí eles tinham que começar a segunda fase do processo, que era a fase inquiritória ou interrogatória. E agora Jesus não ia ter mais sossego. Por isso que Jesus orou tanto antes. Porque onde Jesus fosse agora, irmãos, ia ter um fariseu, ia ter um escriba, ia ter um doutor da lei. Por isso que você lê as coisas na Bíblia, você vê lá, Jesus estava em certo lugar ensinando, estava ali um fariseu.
Estava ali um escriba, estava ali os doutores da lei. Você fala assim, mas vocês não gostavam tanto de Jesus, né? Por que a gente critica eles? Eles gostavam, como eles gostavam de Jesus? Não gostava nada, gente. Eles estavam ali porque eles estavam num processo de interrogação. Era uma fase agora. Agora eles iam falar. Agora eles podiam falar. Se você continuar lendo Lucas capítulo 5, no versículo 30 já começa. Jesus está lá para ensinar o pessoal, no versículo 30, os fariseus e os mestres da lei, que eram da mesma facção, que eram do mesmo bando, da mesma gangue, eles queixaram-se aos discípulos de Jesus e perguntaram, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Porque Jesus também, irmão, ele acabou de fazer um negócio desse, sabia que ia começar a fase das perguntas, da inquisição, ele sabia que estava num processo de investigação, e ele não se contenta com os discípulos que ele tem, e ele vai chamar para ser discípulo dele um cara chamado Levi. Só que o Levi era publicano. Se você não sabe o que era publicano, publicano era cobrador de impostos. Ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Ele passava nas empresas e pegava os relatórios contábeis, quanto é que rendeu aí? Não era esse negócio que manda, paga no banco, que faz declaração, não. O publicano ia lá receber na sua loja os impostos. Ah, então tem tanto de imposto aí, né? Só que essa turma do publicano, eles parecem alguns caras que existem hoje. Eles não se conformavam em só cobrar o imposto de Roma. Eles pegavam uma parte para eles. Eles sobretaxavam. Você está falando que é de agora? Eles não podiam lavar jato porque não tinha jato naquele tempo. Mas eles tinham lava-camelo naquele tempo lá. Operação lava-camelo, era uma coisa impressionante. Teve um processo, sabia disso não? Lava camelo, lava carruagem. E aí Jesus, que já tinha uns discípulos, vai chamar para ser discípulo dele um publicano. Mas Jesus também, irmão, queria provocar. E esse homem que era muito rico, pega e faz um banquete ainda, Deus. Não, e ele não faz só o banquete, ele convida Jesus. E Jesus vai, irmão. E quando ele faz esse banquete, ele convida os amigos dele, tudo no processo da lava-camelo, tudo lá envolvido com ficha suja, tudo gente terrível. E Jesus senta na mesa com eles, e está comendo e bebendo com essas pessoas. E Jesus estava sob um processo investigatório para saber se ele era ou não o Messias. Fala para mim se Jesus devia estar fazendo um negócio desse. Você está falando, pastor, para de falar sobre isso de Jesus, tá? Jesus não pode ser falar essas coisas sobre Jesus. Mas domingo que vem eu vou mostrar para você que esse negócio, Jesus provocou tanto, irmãos, que os próprios discípulos, os amigos deles, foram lá onde Jesus estava para prender Jesus. Os amigos dele queriam levar Jesus de lá, porque eles achavam que Jesus estava fora do juízo. Você não pode faltar domingo que vem que eu vou falar isso. Jesus podia pegar leve, mas Jesus queria dizer, comigo é diferente. E aí eles fazem essa pergunta, por que vocês comem com publicanos e pecadores? Aí Jesus falou para eles assim, escuta aqui, as pessoas que estão boazinhas, eles não precisam de médico, quem precisa de médico é quem está doente. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Mas eles trabalhavam com uma noção que o reino de Deus era só para os justos, só para as pessoas certinhas, só para as pessoas direitinhas, bonitinhas, arrumadinhas. E aí Jesus falou, não gente, o meu trabalho é outro, não é esse trabalho de vocês não, para. E aí eles fizeram uma segunda pergunta no versículo 33, eles disseram os fariseus, os publicanos, os discípulos de João, que era o João Batista, eles jejuam e oram frequentemente, assim como os discípulos dos fariseus, fariseus jejuavam também. Mas os teus, falaram para Jesus, eles vivem comendo e bebendo, Jesus. Como é que você explica isso?
O Senhor quer ser Messias, quer que a gente declare o Senhor Messias, mas os discípulos seus nem oram e nem jejuam. Tem muita gente que pega isso aqui e falou, quem falou que o negócio de jejuar e orar é para hoje? Mas Jesus dá a explicação. No versículo 34, fala, Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo será tirado. Aí naqueles dias eles jejuarão. O noivo foi tirado, só para a tua informação, tá? Então, Jesus está dizendo assim, nós estamos num período de festa aqui, de casamento. O noivo está aqui, gente, não precisa eles jejuarem. Mas o dia que o noivo for tirado, pode ter certeza absoluta, esses camaradas vão jejuar, como eles nunca jejuaram na vida deles. Se você ler Atos dos Apóstolos, vai ver quanto que os coitados jejuaram. Aí depois de Lucas 6, capítulo 2, alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? As perguntas deles versam em torno disso. Tudo coisa externa. Por que não jejua? Por que come com pecador? Por que faz coisa que não pode fazer no sábado? Versículos 36 ao 38, Jesus fala algumas coisas com ele no capítulo 5. Então lhes contou uma parábola, contou umas histórias para eles. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em uma roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. O povo diz, o vinho velho é melhor. Jesus está falando uma coisa para eles, o seguinte, vocês estavam num tempo velho, num tempo que está passando. Eu tenho um novo tempo. Uma nova fase está sendo instaurada. A religiosidade velha se estragou. Não serve mais. Não adianta pôr remendo de boas obras. Não adianta pôr remendo de religiosidade. Não adianta pôr remendo de jejum. Não adianta pôr remendo de guardar o sábado. Não adianta pôr remendo de não comer, de não beber. Porque agora isso tudo está acabando, está passando. Vocês estão preferindo a coisa velha, estragada. Mas eu estou trazendo algo novo. Um vinho de alegria, um tempo de paz, um tempo de júbilo, um tempo de renovo. Tudo que vocês têm que fazer é concluir, Ele é o Messias, e eu estou no meu reino, e vocês vão entrar numa nova dimensão das coisas que o Pai tem para vocês. E Jesus tem que passar com eles nessa fase interrogatória, e Jesus tem respostas para todas as perguntas dele, de tal modo, queridos, que esses homens já podiam concluir que Jesus era o Messias na fase do interrogatório. E por que eu digo isso? Porque teve um deles, um mestre da lei, chamado Nicodemos, que a Bíblia fala que ele era dos principais, dos mais entendidos, dos mais inteligentes, da cúpula dos mestres da lei. E ele já tinha tomado uma decisão, ele já tinha chegado a uma conclusão, as evidências eram muito claras para ele, esse homem é o Messias. Mas ele não podia dizer ainda porque o processo não tinha terminado. É como hoje um juiz ser entrevistado na televisão sobre um réu que ele está julgando e dizer assim, olha, vai ter todo o processo aí, mas para mim esse cara já é culpado. Esse cara é culpado. Acabou o processo é considerado nulo, não pode. O juiz não pode emitir parecer antes do final do processo. Ele não pode dar entrevista dizendo assim, quer defender lá, vai ter os advogados, essa palhaçada toda aí, mas ele é inocente. Eu já cheguei à minha conclusão, não pode. O Nicodemo sabia disso, então ele vai em segredo, sem ninguém ver, à noite. Ele vem escondidinho, põe um bonezinho, um óculos escuro, e ele vem escondidinho pelas sombras, ao lugar que Jesus estava, e ele entra ali, e ele chega para Jesus e disse, mestre, eu bem sei, eu tenho certeza
certeza que o Senhor é o ungido de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Se o Senhor for de Deus, você não faz isso. O Nicodemos já sabia, querido, e ele era o principal, ele era o bom lá dentro das autoridades. Eles já sabiam disso. O Nicodemos dá essa prova para eles. Mas Jesus quebra o galho do Nicodemos. Nicodemos, não vou fazer nenhuma afirmação sobre Messias aqui. Eu vou tratar de você, cara. Messias, Nicodemos, chegou a essa conclusão? Cheguei, o senhor já está certo. Para mim, o senhor é Messias. Eu só quero dizer uma coisa para você, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos, poxa vida, o que eu vim fazer? Estou na fase interrogatória. Aí, já que eu estou na fase interrogatória, eu vou perguntar. Mas como que pode, Senhor? Sendo velho, voltar para o da minha mãe, tornar a nascer? Aí, você é um dos bons lá da turma, Nicodemos? E me fala uma coisa dessa. Você é mestre em Israel e me fala isso? Quem nasce da carne é carne, meu filho. Você não conhece as profecias do profeta Isaías? Que fala sobre o nascer da água e nascer do Espírito? Isaías já profetizou sobre isso. Você sabe, decora as profecias de Isaías, meu filho. E aí o Nicodemo ficou conversando com Jesus a noite toda. As evidências declaravam, ele é o Messias. Eles já podiam proclamar, gente, o Messias está entre nós. Mas vem a parte 2. Domingo que vem nós vamos falar sobre o segundo milagre declaratório, que é a expulsão de um demônio. Pastor, mas acabou de falar que expulsar demônio até os fariseus expulsava. Demônio comum, sim, mas demônio mudo, não. Demônio mudo, eles falavam assim, se alguém um dia expulsar um demônio que é mudo, esse cara é o Messias. E tinha um terceiro milagre. Se um dia alguém curar um cego, não qualquer cego, um cego de nascença, um cara que comprovadamente nasceu cego, e alguém curá-lo, esse alguém é o Messias. E domingo que vem nós vamos falar sobre Jesus, liberta um rapaz endemoniado, que para ficar mais certa coisa, ele era mudo e era cego. Mas pastor, cego não tinha, mas Jesus pôs para não ficar dúvida. Traz logo aqui um cara surdo, mudo e cego. Amém? Queridos, os milagres de Jesus, eles não são somente para a gente ficar vendo e falando assim, Jesus, hein? Uau! Os milagres de Jesus também não são coisas para a gente ficar fazendo igual. Tem até gente que diz assim, mas Jesus falou, quem crê em mim vai fazer os sinais que eu faço e ainda fará maiores. Ei, peraí. Fazer sinais maior do que Jesus? Primeiro que Jesus não falou sinais. Só já lê errado o texto. Ele falou assim, se alguém crer em mim, fará as obras que eu faço. E a fará maiores, porque eu vou para o Pai. E nesse contexto, Jesus não estava falando de milagres. Jesus estava falando sobre a proclamação do Evangelho. E realmente, depois do ministério de Jesus, a Bíblia declara que havia 500 irmãos. O Pedro pregou um dia, já teve 3.000. Na segunda pregação dele, 5.000. Nisso sim. Agora, não, pastor, eu acredito que quem crê no Senhor faz sinais e milagres mais do que Jesus. Só vou te dizer um, anda sobre as águas. Mas se só andar sobre as águas não vai valer, porque isso aí Jesus também fez, tem que fazer maior, anda sobre as águas de ponta cabeça, com as mãos, assim, com a perna para cima. Para fazer maior do que Jesus, tem que ser um negócio assim.
Você pode até cantar que você faz isso. Se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas, rompendo em fé. Tá, agora anda então. Ah, o pastor dessa igreja é muito incrédulo, não acredita em milagres. Eu acredito em milagres, querido. Jesus falou que nós íamos fazer sinais no nome dele. Mas se você falar esse negócio aqui, que a gente pode fazer sinais maior do que de Jesus, eu quero que você ande sobre as águas de ponta cabeça. Só com as mãos, assim. E não é em qualquer mar. Mar com tempestade, porque o de Jesus tinha tempestade. Acabou. Amém? Amém. Os milagres de Jesus, então, para quê? É para atestar. Eram atestados de quem Jesus era. João escreveu no capítulo 20, versículo 12, se eu não me engano. Jesus fez muitos milagres. Estes, porém, foram escritos para que vocês saibam que Ele é o Filho de Deus e para que, pela fé, vocês creiam no seu nome e sejam salvos. Os milagres de Jesus, queridos, tinham essa função. Atestar quem Jesus é, eram evidências que exigem uma conclusão. A evidência, Ele é o Messias. Conclusão, eu vou crer nele. Eu vou ser discípulo dele. Eu vou seguir a ele. E é esse desafio que Deus lança para a minha vida e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Se essa programação tem sido uma bênção na tua vida, não fique somente para você. Divulgue, convide pessoas para estar conosco também. E você também é o nosso convidado especial. Eu quero orar pela tua vida e creio que Deus tem muito a realizar por você e por toda a sua família. Maravilhoso Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, segundo, meu Deus querido, a tua palavra pregada, assistida, Senhor, por estas vidas, pedimos o teu milagre na família, pedimos a tua bênção no lar, a salvação, a libertação, a cura, a abertura das portas, Senhor. E o teu santo nome seja glorificado. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha fazer uma obra de consolo, de restauração nessas vidas. E que o teu nome venha a ser glorificado. É o que nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus, para teu louvor e glória. Nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe e, podendo, esteja conosco. Será um prazer te receber. Até o próximo programa, em nome de Jesus.